Boa noite, igreja, tudo bem? Antes de eu entrar nos meus slides aqui e tudo mais, acho que tá de pé. Já tá lá, ó, que legal. Deixa eu mandar ele aqui, ó. Eu queria, na verdade, compartilhar um pouquinho da Bíblia com vocês, porque quando a gente fala de missões, a gente tem eu chamo de folclore na nossa cabeça. O que é um folclore? É algo que a gente acredita, sem conhecer muito bem, mas a gente acha que é isso, e isso passa de geração em geração, como uma tradição, como algo que todo mundo acredita. Então você vai pensar folclore, você vai pensar em Saci Pererê, você vai pensar em o Boto, né? Essas histórias que a gente tem, lobisomem, essas coisas são folclore, não são verdade, mas as pessoas vão passando de geração em geração, muitas vezes baseado em ideias, em histórias, em eventos que aconteceram, e aí, para tentar explicar, alguém inventa uma história, e essa história vai sendo passada até chegar lá na frente. E eu acho que quando a gente fala de missões, a gente acaba tendo um pouquinho disso. E por quê? Porque a gente rapidamente pensa que missões é sempre aquilo que é feito longe. Ou missões é sempre aquilo que a gente faz numa situação de necessidade. Talvez aquelas famílias na África, talvez o sertanejo ali sedento por água no sertão, talvez o indígena no meio da floresta. E tudo isso de fato é missão mesmo. A gente vai, o texto de Mateus 28:19 fala para a gente ir a todas as nações, o que é uma tradução para tentar contextualizar um mundo, mas no fundo a palavra que está lá significa etnias, grupos de povos. Então, ou seja, Deus quer que a gente alcance grupos de povos. E quando eu penso em grupos de povos hoje, olhando para o mundo como ele vem se dando forma, cada dia mais urbano, nós temos muitos grupos de povos dentro da cidade. E aí que vem a questão do folclore. A gente acaba acreditando muito na missão lá longe, e muitas vezes a gente esquece, dá menos importância, talvez enxerga com mais dificuldade a missão próxima a gente. E eu acho que quando a gente fala de missão, ela não é algo também, um outro folclore, não é algo que é só do missionário, é algo da igreja. O missionário é só alguém que se destaca para algum outro lugar, muitas vezes para algum outro trabalho específico. A gente vai ter, hoje em dia, também missionários que trabalham em estruturas das agências missionárias, dos trabalhos que vão alcançar pessoas, porque hoje em dia a gente precisa ter a questão da divulgação, da tecnologia, e foi assim, entre outras coisas, que eu acabei me tornando missionário. A minha família, vocês vão ver aqui na foto, tá aí eu, minha esposa, que está aqui comigo, a Débora, e minhas 3 filhas, a Ana Lia, a Abigail e a Lídia. Alguns de vocês tiveram a oportunidade de conhecer. Nós hoje somos missionários, só que o nosso contexto não é tanto lá fora, na selva ou num outro país, muito mais no meio urbano. E hoje a gente tem treinado igrejas com a nossa estratégia chamada Mesa e o Trono, que é o quê? Alcançar essa tribo que existe dentro da cidade, de pessoas que, e aí você vai ver que talvez essa tribo é um pouco maior do que a gente pensa, querem se divertir com o seu tempo livre. No final das contas, eu acho que todo mundo quer fazer isso, E, tá, Rony, mas será que isso tem a ver com a gente aqui? Porque a gente está falando de levar o evangelho às pessoas, mas como a gente vai fazer isso com a diversão das pessoas? E aí que eu queria entrar com vocês num texto ali de Lucas, no finzinho de Lucas, Lucas 21, perdão, deixa eu achar aqui, não, perdão, é Lucas 24, perdão, Lucas 24, no versículo 49, Lucas 24, 49, eu vou pegar a segunda parte do versículo, ele fala aqui, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Esse é um mandamento de Cristo para os apóstolos, para aqueles discípulos que estavam com ele pouco antes da ascensão. Na verdade, você vai ver que o próximo texto do livro aí, de Lucas, é a ascensão dele aos céus. E ele fala para a gente ficar na cidade, que a gente seria revestido de poder, para quê? Para compartilhar as novas do reino. Jesus veio, Jesus morreu e ressuscitou por nós. Então, primeira coisa que já fica claro aqui para mim e para você é que Jesus ama a cidade.
e Ele quer que a gente faça missão na cidade. Só que, Ele mandou a gente ficar na cidade e a gente esperar receber o poder para que a gente pudesse proclamar esse evangelho. Onde que isso se responde? Aí nós vamos para Atos. Se você puder folhear aí, ó. Vamos lá em Atos 2, 5. E aí, a história aqui é o Pentecostes mesmo. Ele fala o seguinte, ó, em Atos 2, 5. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Pega o nações do mundo aí, que é bem legal esse trechinho. Ouvindo-se o som, porque tinha feito um barulho tremendo quando o Espírito Santo veio naquele lugar onde estavam os discípulos, né? Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Veja que Cristo falou para a gente ficar na cidade e a gente receberia poder. E esse poder era para proclamar as verdades do reino. Quando esse poder vem, que é no Pentecostes, a primeira coisa que esse poder nos dá é o poder de falar as línguas das pessoas. E é engraçado porque eram pessoas de todas as nações na cidade. Parece um pouco invertido com o que a gente fala de missões. Lembra que eu falei que a gente ia falar do folclore das missões? De que às vezes a gente vai falar de missões como é algo que só acontece lá longe. Mas o primeiro ato do Espírito Santo na vida da igreja é exatamente missões aonde a igreja está, aonde é urbano, aonde as pessoas estão. E hoje nós vivemos numa cidade, aqui vocês em São Paulo mais do que eu em Atibaia, onde nós temos vários tipos de povos. Tem os skatistas, tem a galera do esporte, tem a galera do beach tênis, tem a galera sei lá, do crossfit, tem a galera que gosta de arte, cinema, teatro, tem a galera, agora teve a virada cultural semana passada, né, isso, Dia do Orgulho Nerd, olha essas coisas, e todos esses nomes esquisitos aí, no final são tribos, são povos que estão dentro da cidade e que eles têm as suas próprias línguas. Talvez hoje não seja tanto a diferença da nossa capacidade linguística, mas o que é a língua da cidade hoje? Quando você para pensar aonde as pessoas gastam a maior parte do tempo delas, maior investimento de dinheiro delas, muitas vezes é o que elas anseiam ao longo da semana, enquanto elas estão trabalhando, elas falam, não vejo a hora de terminar o trabalho para ir fazer isso. O que será que é? Porque eu vou dizer a verdade, às vezes eu fico preso nessa coisa de série de TV, nessa coisa de filme de cinema, história em quadrinhos, desenho. Então você vê que o ser humano ele tem hoje se entretido, videogame, olha isso. A gente tem se entretido e gastado tempo nessas coisas. É o que as pessoas estão conversando a todo momento, seja no trabalho, seja no tempo livre. Elas viajam para outros lugares, elas vão encontrar a galera, eles procuram na internet gente que gosta do que eles gostam. Então assim, quando a gente fala de missões na cidade, o que eu percebo é uma oportunidade que a gente tem de aí fazer como Paulo fala lá em 1 Coríntios 9, sermos de tudo para com todos, para alcançar alguns. E o poder de fazer isso vem do Espírito Santo para que a gente fale as línguas da cidade para alcançar as pessoas. Então, um pouco nesse anseio, eu e minha família, a gente começou a pensar, será que a gente consegue usar alguma linguagem para falar com as pessoas? Nós fomos convidados há mais de 10 anos atrás a vir para o Brasil, nós morávamos na Inglaterra. Na verdade, até eu vou passar um slide aqui, depois eu volto, mas nós morávamos na Inglaterra e eu era gerente de tecnologia da Embaixada do Brasil lá em Londres. Tinha um trabalho relativamente bom, tranquilo, seguro. Minha esposa era secretária de empresárias brasileiras lá e a gente estava com a vida andando, como a gente esperava. Só que aí o tio dela me liga e fala assim, Rony, você não quer voltar para o Brasil para trabalhar com a gente? A gente vai ter Copa do Mundo e Olimpíada no Brasil.
e eu trabalho numa missão que usa esportes para falar de Cristo para as pessoas. Olha a ideia de usar a linguagem da cidade para falar de Cristo para as pessoas na cidade. E eu, na hora, falei, muito legal isso aí, poxa, quero fazer parte disso aí, qual que é o salário? Aí ele falou para mim assim, meu irmão, Deus proverá, porque é missão, não é profissão. É um pouco diferente o processo. E aí aquela coisa me chocou, porque, lembra, ó, o folclore, a gente não imagina. Eu imaginava que todo missionário, ele ia ganhar um dinheiro de alguma missão para fazer o trabalho para Deus, e não é bem assim. Mas, de toda forma, ele nos convidou e eu comecei a meditar nisso, a gente orou, Deus começou a falar com a gente, vai sim para o Brasil, porque tem coisa lá para vocês fazerem. E aí nisso a gente veio e começamos a trabalhar numa organização chamada Atletas em Ação, que trabalha com esportes nas igrejas. E é assim, um trabalho excelente, muito legal. Eles me convidaram para trabalhar na área de tecnologia deles. Porque, lembra, eu era gerente de tecnologia em Londres, eles precisavam de alguém nessa equipe que trabalhasse com informática e tudo mais. E aí, nisso, eu fui para lá e fui esse gerente de TI deles. Trabalhei por algum tempo com eles ali, e embora eu via os vários missionários trabalhando no campo, nas igrejas, dando treinamento, eu falava, poxa, eu também quero fazer isso aí. Também quero falar de Jesus para as pessoas. Só que aí tinha um grande problema. Embora eu dei treinamentos, eu trabalhei com a galera do esporte e tudo mais, eu não sou uma pessoa do esporte. E aí é a ironia, né? Deus traz um cara que não é do esporte, mas eu tinha algo a oferecer, para trabalhar com uma galera que era. E nisso eu comecei a pensar alguma coisa que eu pudesse encaixar essa linguagem da cidade que o esporte usava, em alguma outra linguagem que eu entendesse mais. E daí veio a ideia do jogo de tabuleiro. Porque o que acontece? A gente estava jogando, fazendo uma viagem missionária no Rio de Janeiro, estávamos com vários adolescentes com a gente e tal, mas tinha alguns que não estavam engajando na atividade esportiva do momento lá. E isso é uma coisa que a gente tem que perceber. As estratégias que serviam há vários anos, hoje em dia já estão começando a defasar. Por quê? Porque a molecada está mudando. Eles não querem mais sujar o tênis deles, né? Não quer mais sujar a camisa de marca deles. Então o esporte não é o que eles querem fazer. E aí o que acontece? Alguns querem, tá? Mas tem uma galerinha que fica fugindo. Mas aí o que aconteceu? A gente pegou e assim, sem saber o que fazer, um pastor lá falou, olha, eu tenho kits de xadrez aqui na igreja. Será que não serve para a gente jogar com esses adolescentes? Aí eu falei, manda lá, pastor, eu sei como é que é, então talvez eu ensine. Cheguei para as meninas e falei assim, eram duas moças. Falei assim para elas, vocês já jogaram xadrez? Nunca tinham jogado xadrez na vida. Então eu vou ter que explicar para vocês as peças. E aí eu fui explicar para elas que o rei é a peça mais importante do xadrez. Nessa hora, eu falei assim para elas, para você saber qual que é o rei no tabuleiro todo, é fácil. Para distinguir ele, o rei tem uma cruz. E nessa hora que eu falei, o rei tem uma cruz, aí ficou claro para mim. Falei, olha, o rei tem uma cruz. Está aqui, ó. Está escancarado, o rei tem uma cruz, está no jogo, eu posso falar. Daí para frente eu saí falando tudo, né? Falei, ó, tem a rainha que é a noiva dele, triunfante, poderosa no mundo, ela anda para todos os lugares, levando as boas novas. A gente tem aqui os bispos, que são os líderes da igreja, cuidando dos santos para que eles façam um bom trabalho. A gente tem os cavaleiros portando a espada, né? A verdade, a justiça toda, né? No nosso livrinho aqui, ó. Nós temos o castelo forte, as torres nas pontas do tabuleiro aqui, e os peões, que só andam para frente, eles só avançam, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. O jogo de tabuleiro podia me fornecer uma ótima linguagem de falar o evangelho para as pessoas. Então, quando eu paro para pensar nas linguagens da cidade, existem várias outras, mas aqui eu encontrei foram dos jogos. E aí, disso a gente começou a fazer alguns testes, e logo a gente foi parar na minha igreja lá, falando com os meus líderes, para a gente começar um trabalho lá. Começou, né, como você está vendo aqui nessa foto embaixo aqui, era eu e mais 3 rapazes, que gostávamos de jogar, igual o Luiz aqui, e aí a gente falou, vamos começar uma coisa na igreja então? Vamos lá. E aí, a gente fez um primeiro evento, deu umas 20 pessoas, no segundo evento já tinha umas 30, no terceiro evento já tinha gente querendo servir com a gente, no quarto, no quinto e não sei o quê. Em um ano, a gente foi desses 4
para mais de 20 pessoas servindo na igreja. Nós tínhamos, no nosso último evento antes da pandemia, veio influenciador de outra cidade, veio gente que não era cristã. Assim, foi um negócio absurdo, era um evento gigante. Deu em torno de umas 120 pessoas, que para uma cidade da praia, eu morava em Praia Grande nessa época, é um evento muito grande. Era um evento muito grande, porque as pessoas preferem no final de semana irem para a praia, irem fazer esporte. E elas estavam dentro de um ginásio jogando jogos de tabuleiro com a gente. Daí para frente, o que aconteceu? A gente, agora estamos, eu e a minha esposa, estudando lá no Palavra da Vida. A gente tem se esforçado no estudo da teologia, justamente para fornecer melhores ferramentas para a igreja. E já são, ao todo, aí, 11 anos de ministério, com a Mesa e o Trono 6. E a gente vem vendo as oportunidades que Deus tem feito de compartilhar Cristo através das mesas de jogos. Como que a gente, assim, o que a gente acredita de verdade, Na nossa cabeça, a ideia é resgatar o valor da mesa na sociedade, para que a gente possa compartilhar o que a gente tem de precioso. E mesa você tem na sua casa, eu tenho na minha. A gente pode compartilhar as nossas mesas em todo lugar. Só que o que acontece? Às vezes a gente não acha uma boa desculpa para estar na mesa com as pessoas. Então o jogo se tornou uma forma divertida de estar com ela. Se eu falar para você, pense agora numa festa de Natal especial da sua história. E provavelmente você vai lembrar de alguma atividade, de alguma brincadeira, de alguma coisa que alguém fez ao redor da mesa e que te marcou. Às vezes é um bingo que rolou lá em família, às vezes era um jogo de baralho, às vezes era o descompromisso de estar junto compromissadamente. Porque esse é o problema. Hoje em dia, a gente faz todas as coisas muito pragmaticamente. A gente acaba... Só um instante, eu vou tirar essa blusa aqui. A gente faz as coisas muito assim, como hora de começar e hora de terminar. Porque a vida é corrida. Mas quando a gente passa tempo com as pessoas descompromissadamente, isso nos dá grandes oportunidades de conversas profundas. E eu acredito que o jogo de tabuleiro, ele prolonga o tempo na mesa. Por quê? Às vezes eu e minha esposa, nós chamamos pessoas para ir jantar com a gente. E a gente janta junto, come, e depois, às vezes sendo alguém que a gente está conhecendo, por exemplo, teve uma família que a gente conheceu no nosso prédio, e a gente chamou eles para almoçar com a gente naquele dia, E aí chega uma hora que a conversa meio que começa a ficar meio sem muita lubrificação, parece que não sai a conversa, parece que a gente já perguntou tudo que tinha para perguntar. Nessa hora a gente fala assim, vocês gostam de jogar um joguinho? A gente tem um jogo aqui, vamos pôr um jogo na mesa para jogar e tal? E aí a gente prolonga o tempo juntos. O jogo nos distrai, faz aquele ambiente ficar divertido e amistoso, e daí para frente, as conversas se tornam conversas mais inofensivas, mas é nessa hora que a gente acredita que a gente pode começar a falar do evangelho com mais clareza. Sabe por quê? Porque aí a pessoa está se divertindo, ela está desarmada, ela está gostando daquele ambiente. E aí não é raros os casos que termina uma tarde dessa, e as pessoas chegam para a gente e falam, nossa, precisamos combinar de fazer isso de novo. Porque as pessoas querem ser recebidas, serem servidas. Então o valor da mesa, ele proporciona isso para a gente. Estarmos juntos, de maneira descompromissada, ao ponto de podermos conversar de coisas que a gente não conversaria numa conversa normal. E nessa hora é a hora em que a gente começa a falar das verdades do evangelho, as perguntas saem, e tudo parece muito inofensivo, sem eu estar querendo invadir o que a pessoa pensa, as opiniões dela. Pelo contrário, ela se sente à vontade de até falar as opiniões dela, para que eu possa saber melhor quem ela é, e assim eu possa mostrar para ela um evangelho mais contextual. Então a Mesa e o Trono, ele procura fazer isso, juntar a mesa dos santos, que é a igreja, com a oportunidade da gente estar à mesa com as pessoas para levar elas para o trono de Cristo. Por isso que a gente chama de a mesa e o trono, porque essa é a direção que a gente vai fazer, da mesa para o trono. E a maior mesa que nós temos é a mesa da igreja. Quando a gente celebra a ceia, você está à mesa de Cristo, que é o que a igreja é universalmente. Então, eu gosto dessa... Quando você fala assim, às vezes a gente na teologia vai falar assim, a igreja universal. Por quê? A igreja de todos os cristãos no mundo.
Ou, não, mas não dá, a Igreja Universal fica esquisita. Aí o termo teológico é católico, a Igreja Católica. Não, mas peraí, católico tem apostólica romana, é outra, também não dá certo. Então fala a mesa de Cristo. Porque a mesa de Cristo engloba todos os cristãos que sentam à mesa com Ele na ceia. Olha que lindo. Está vendo? Chama uma alternativa. Mas, em resumo, o que a gente faz, né, como missão? A gente auxilia a igreja no processo de, através da visão que ela tem para a comunidade que ela alcança, achar formas de fazer missão na cidade. Bom, também pode ser em outros lugares, mas a cidade é o que está mais perto, né? E a gente utiliza disso atividades, eventos, coisas que a gente possa alcançar e cruzar essa fronteira entre o que é a igreja e o que é a cidade. Aí o A Mesa do Trono propõe o quê? Que a gente use monitores e pessoas que expliquem o jogo, que organizem um evento, que façam a tarde, a noite de jogos acontecer, ao mesmo tempo que a gente usa os fundamentos que os jogos nos proporcionam. Porque tem coisas únicas dos jogos, como eu falei, essa ideia de prolongar o tempo à mesa e outras coisas que a gente utiliza para alcançar as pessoas. Então, nesse papel, juntando essas duas coisas, a gente faz eventos, atrai as pessoas, igual o pessoal em Pentecostes atraiu através do barulho deles, né? E, enquanto isso, a Mesa do Trono vai capacitando, inspirando, dando visão, equipando para que a igreja possa fazer isso. Foi o que a gente fez recentemente aqui, que a gente veio trazer o treinamento aqui numa tarde dessas. E, conforme isso vai dando certo, a gente vai alcançando pessoas, elas vão se juntando a essa equipe que está servindo, a gente capacita pessoas da igreja para fazerem isso, e aí, conforme a coisa vai acontecendo, ela vai se multiplicando em vários lugares, além da igreja. Uma vez a gente deu um treinamento na Batista da Vila Mariana, e uma moça veio treinar com a gente no evento, lá que eu dei essa capacitação para eles. Ela falou, eu vim só porque a gente joga jogos de tabuleiro no almoço do meu trabalho. E eu queria entender como é que eu poderia falar de Jesus para as pessoas lá, nesse ambiente. Legal, tá vendo? No ambiente de trabalho, jogos de tabuleiro alcançando pessoas. E existem outras formas, na escola, a gente tem relatos de pessoas em hospitais, indo jogar com crianças. Então assim, tem várias formas a gente usar isso. Mas lembra, as linguagens da cidade que a gente depende do Espírito Santo para saber falar. O que mais que a gente tem feito também, né? Uma outra coisa que a gente tem desenvolvido são jogos. Por que desenvolver jogos? Porque aí a gente cria uma mídia que nos ajuda a falar de Jesus já no próprio título do jogo. Por exemplo, esse Entre os Feixes, que está aqui do lado esquerdo, é um jogo sobre as pessoas pobres que pegavam os feixes ali de cevada ali, em meio às plantações, na época da fome ali, logo depois que, não sei se você lembra, mas tem uma personagem muito importante que ela faz isso para cuidar da sogra dela, Ruth. Então, esse é um jogo baseado na história de Ruth, que retrata um pouquinho dessa situação que muitas pessoas viviam. E é legal porque na aplicação do jogo, no próprio manualzinho do jogo lá, eu coloco alguns ensinamentos bíblicos que a gente pode usar para falar até sobre como se proteger do abuso, porque isso é uma coisa que Boaz fala para Ruth, fica perto dos meus funcionários, não vai para a borda da plantação, porque pode acontecer alguma coisa que não seja legal. E aqui a gente entra num assunto bem sombrio, né? Que às vezes a gente precisa entrar com crianças, com adolescentes. Você vê, de maneira divertida, a gente entra num assunto sério. Esse jogo, por exemplo, ele é um jogo gratuito. Você entra no meu site lá, você pode baixar ele. Na ponta de cima lá naquele vídeo, vocês estão vendo que elas sopram um castelo de cartas, né, que cai. Aquele castelo de cartas, na verdade, é a cidade de Jericó. E o jogo é a gente construir a cidade de Jericó, até o ponto em que, usando todas as cartas, ele fica daquele tamanho. E aí é óbvio que o final da história, as muralhas de Jericó precisam cair, né? Porque é assim que acontece no livro de Josué. Então, esse jogo, baseado no livro de Josué, fala sobre essa questão de os muros caírem. Só que o mais legal é que, ao longo do jogo, você vai construindo a cidade, vai ficando com medo de derrubar as cartas. Uma vez uma mãe chegou para mim e falou assim, meu filho ele saiu da sala porque ele estava com medo de ver as cartas caírem, porque ele estava ficando ansioso com o jogo. Aí eu falei, muito bem, minha irmã, sabe o que você faz? Lê Josué para ele, ser forte e corajoso. Então você vê, o jogo leva a gente ao argumento bíblico e ainda faz com que a criança possa ver as muralhas caírem, porque elas sempre caem.
seja porque a gente deixou cair no meio do jogo e não completou a construção toda, o que seria a derrota no jogo, ou a gente vence construindo né, a muralha inteira, aí, perdão, as muralhas inteiras para a cidade cair. Embaixo, aqui a gente está criando, esse jogo ainda está em desenvolvimento, e eu não sei se você consegue identificar que história é essa pelo desenho? Pela fotinho? Tem um carinha aqui com um cajado, tem um povo cruzando um lugar cheio de água. Vocês estão vendo? É Moisés. É um jogo sobre o cruzar do Mar Vermelho. A gente está chamando ele de em terra seca, porque é isso que fala, né? Fala que eles passaram como em terra seca. E agora você fala assim, nossa, que legal, Rony, o jogo aí e tal. Mas é legal porque é um jogo que não precisa você conhecer a Bíblia para jogar. Na verdade, eu espero que esse jogo muitos não cristãos joguem, porque assim, eles estão cruzando o Mar Vermelho, legal, bonito, bacana. Cada cor ali é uma das tribos de Israel, que é um dos jogadores no jogo. E o que está acontecendo? Os egípcios estão vindo, então eles querem cruzar correndo aquilo lá, para chegar do outro lado, uma das mecânicas do jogo é que eles se atropelam. Você, às vezes, pisa em cima do personagemzinho ali, do jogador da outra família e tal, e segue adiante, porque o negócio temos que chegar do outro lado. Então, vai ser um jogo divertido, engraçado, abordando uma história bíblica. E aí, pensa a quantidade de histórias, por exemplo, chegar alguém e falar assim, nossa, mas você acredita mesmo que aconteceu esse negócio de abrir o mar? Olha a oportunidade que a gente tem de falar das coisas de Deus para uma pessoa que jogou o jogo, mas não é cristã. E no meio aqui, o Fé Radical é um jogo que já está nas lojas, inclusive. É um jogo que alguns de vocês até têm já, porque a gente trouxe aqui, né? É um jogo que relata os países que perseguem cristãos. E de maneira muito séria, o jogo é divertido, sim, mas de uma maneira muito respeitosa, a gente mostra a realidade dos números desses países. Ou seja, às vezes jogando até com não cristãos, o que eu tive o relato? A pessoa fala assim, eu não sabia que eram tantos países que perseguiam cristãos. Aí eu falo, tá vendo? Ou a pessoa fala assim, eu achava que a Coreia do Norte, por ser a número 1 de perseguição no mundo, fosse a mais violenta. Mas não é. E por que não é? Aí vem a resposta. Eles controlam tanto a questão da fé, na verdade de qualquer fé, dentro do território deles, que não tem espaço para ser violento. Embora, ainda assim, seja o número 1 de perseguição. Você vai pegar Nigéria, Níger, são países muito mais violentos a cristãos, embora, às vezes, até a proporção de cristãos seja ainda maior. E esse jogo nos faz perceber esses números de uma maneira muito simples na própria mecânica do jogo. Ou seja, você não precisa saber nem precisa decorar, mas você começa a pensar melhor sobre essa questão de que país é mais violento que o outro, que país persegue mais que o outro, que país controla mais, que país tem mais cristãos que o outro. Quer um outro exemplo? Ilhas Maldivas. Todo mundo vai lá, né, tira as fotos naquele mar azul, aqueles chalezinhos no meio do mar, né? Nossa, que lua de mel fantástica, o outro tirou lá. Só que lá é um país tão fechado, mas tão fechado, que a proporção de cristãos é assim, é 0,208. É menos de 1%. Entendeu? É muito poucos cristãos que moram lá, vivem lá, porque é uma ilhinha ultra controlada. Pelo que eu sei, você não consegue chegar lá, sabe, você levar um DVD para assistir no... É que hoje ninguém mais leva, né? Mas você levar um DVD daqui do Ocidente para lá, você não entra lá. Não pode, o DVD tem que ficar no lixo. Tamanho controle de perseguição muçulmana que tem no país. Então, usando os jogos, a gente alcança pessoas. Fala de assuntos bíblicos, fala de verdades que possam levar a gente em direção a Cristo na vida daquela pessoa. Né? Aqui a gente falando do Fé Radical, deveria ter passado aí, mas então vocês conseguem ver as cartinhas, as informações, né? E a gente tem em cada carta várias informações de cada país aí, para que a pessoa possa lidar com isso, e no jogo a mecânica usa esses números. Então você vai jogando e ao mesmo tempo que se diverte, está aprendendo. Tá? Então é isso. E o que a gente tem mais feito hoje então? Capacitação das igrejas. A gente tem mostrado para as igrejas isso que o Luiz quis fazer aqui, que é o quê?
você pegar uma galera, começar alguma coisa com jogos e atrair pessoas que não são cristãos. Eu estava ouvindo falar aqui que o Joga Junto fez alguns eventos e tal. Recentemente já deu para notar quase um dobro de pessoas vindo no evento. E grande maioria convidados que não eram cristãos. Porque, vamos falar a verdade, gente. Se a gente chama alguém para um culto, a pessoa rapidamente vai falar não. Ela já sabe a resposta que ela vai dar. Vamos para um culto de jovens, ela vai falar não. Vamos para uma tarde de comunhão com os irmãos. Não. Agora você fala assim, a gente tem uma galera que joga jogos de tabuleiro lá na igreja. Você topa aí? Talvez ele venha. Aí eu vou até falar uma coisa que pode parecer meio contrária. Não fala que é na igreja. Fala que é no endereço tal aqui. Entendeu? Você fala o endereço da igreja, mas você fala, é lá em tal endereço. E eu vou te falar que essa estratégia não é só minha, tá? Já vou explicar por quê. Mas a gente capacita igrejas para que elas façam isso da melhor maneira. E outra coisa que a gente faz também é o quê? Como a gente está querendo criar um movimento, e eu tenho visto esse movimento começar a despontar, a gente também reúne as ideias de um e passa para os outros, porque talvez fique difícil a gente compartilhar o que o Luiz, o Gui estão descobrindo aqui, para todo mundo no Brasil. Mas eu tenho a chance de enxergar o que eles estão fazendo, ver o que está sendo legal aqui, e falar para outras pessoas fazerem igual em outros lugares. E assim a gente está compartilhando as estratégias que Deus está dando nessa linguagem da cidade, que hoje tanto cresce, que são os jogos. Só para ter uma ideia, talvez você conheça alguns jogos de tabuleiro, mas no Brasil são lançados em torno de 400 novos jogos todo ano. O meu é um deles, né? Nesse ano passado aí foi um desses 400. Mas pensa, 400 jogos, talvez você só conheça os mesmos de sempre. O Banco Imobiliário, o War, o Detetive e o Jogo da Vida. Talvez um xadrez também, que aí é milenar, né? E outros jogos aí, dama e tal. Mas todo ano tem gente lançando jogo novo, tem gente criando jogos novos. Quer ver uma estratégia que tem dado muito certo, e já vou deixar aqui para o Luiz fazer isso? Abrir o espaço da igreja para pessoas que estão criando jogos, como eu crio, e falar para eles assim, traga seu protótipo, seu jogo que você está em desenvolvimento, a gente vai testar aqui. Cara, esse cara vai vir aqui feliz, animado. Poxa, tem gente querendo jogar meu jogo. E outra, se ele está querendo criar o jogo, ele tem alguma aspiração nisso. Ele gostaria de que isso fosse uma profissão, um trabalho. Então você trata ele com carinho, ele vai vir aqui e vai gostar de você. Lembra que em Atos 2, no finzinho do capítulo fala que a igreja tinha a simpatia de todos e muitos iam se juntando? Não era um lugar desagradável. Eu não estou falando, gente, que o evangelho não vai confrontar, que o Espírito Santo não vai trazer a convicção do pecado, da justiça e do juízo. Isso faz, mas em tempo. A gente não precisa ser acelerado. Então, a gente vai promovendo isso nas igrejas, a gente começa a ver isso aqui acontecer, Jogos de tabuleiro numa noite de jogos na sua igreja, talvez para casais, talvez para reunião, sei lá, dia dos amigos, dia da confraternização, sei lá. A gente pode fazer noites de jogos que atraiam pessoas. Tá vendo? Isso aqui é um exemplo que aconteceu, na verdade, num treinamento, era um acampamento, que tinha treinamento de líderes aí, mas isso poderia ser na sua igreja, certo? Outro exemplo aqui, a gente tem participado com famílias em instâncias do Palavra da Vida. As instâncias, elas muitas vezes fazem programação para as famílias, brincadeiras, esportes, tudo mais. E numa noite que a gente fez de jogos, olha o tanto de gente, esse formigueiro aqui embaixo, aqui, tinha em torno de 250 pessoas jogando com a gente. Foi uma baita operação. E o legal é que eles me convidaram para fazer isso lá nesse local. E agora eles estão começando a fazer por conta própria. Então assim, veja, é uma coisa que atrai pessoas de todas as idades, de todas as classes sociais, é acessível. Num evento desses tinha um rapaz que era cadeirante. Jogou, atividade normal para ele como de qualquer um. Não mudou nada para ele ser cadeirante, porque usando as mãos, sentado numa mesa, todo mundo é igual ali para ele. E aí o que é legal? Disso daí, uma galera que, aí no caso foi em Goiás, em Goiânia, eles começaram na igreja deles. Então, você vê, de um lugar vai para o outro, a coisa vai multiplicando. É esse movimento que a gente está vendo acontecer. Também a gente já fez em locais públicos.
Por exemplo, aqui, vocês estão vendo foto e vídeo aí de eventos num shopping center. Por quê? Olha que legal. Faz o evento no shopping center com a galera da igreja servindo. O shopping, ele quer atividades para atrair as pessoas, porque eles querem vender, não é verdade? É isso. Você fala com a administração de um shopping falando assim, não, a gente não vai vender nada, a gente só quer o espaço, porque o que a gente está promovendo é essa cultura dos jogos, é algo bom, as pessoas precisam resgatar o valor da mesa, porque a sociedade está muito digitalizada, muito distante. Na hora o organizador do shopping lá, o administrador vai falar assim, cara, que ideia boa, vamos fazer isso aí. Se no shopping ainda tem alguma loja de artigo, loja de brinquedo, artigo geek, não sei o quê, dá para ainda fazer uma parceria com esses caras. Traz os jogos aí, a gente vai pôr os seus jogos aqui e tal. Então assim, ou seja, é legal porque chama a atenção da comunidade. Só que qual que é a grande sacada? Aí você vai lá, entrega um cartãozinho do Joga Junto. Está aqui, ó, a gente todo sábado, sei lá, a cada 15 dias, cada um mês, a gente se reúne nesse endereço aqui, ó. Vai lá, vai ter um brindezinho para você lá, a gente quer muito que você vá lá, tá com a gente. Sabe o que é o brindezinho? É um jogo que você imprime da internet e dá para a pessoa levar para casa no dia. E ela veio aqui, jogou, se divertiu, gostou, saiu alguma coisa na mão, e para a próxima ela talvez vai querer vir trazer amigos. A gente foi no shopping, pescamos a pessoa lá, ela está aqui, a gente faz ela depois trazer mais gente com ela. Então, oportunidades. A gente também tem oportunidade de usar os jogos para ensinar. Talvez numa EBD, talvez que nem aqui a gente usou, era num tempo de estudo bíblico que a gente tinha lá no PV Caldas, né? E eu usei os jogos para... Vocês estão vendo que eles estão com umas cartas de Uno na mão ali, mas tem algo errado, né? Eles estão segurando ao contrário. Porque a gente estava fazendo um jogo onde você não vê suas cartas, você vê as cartas de todo mundo menos as suas. E aí, de acordo com o que você fazia, você podia roubar a carta de um para pôr na sua mão, alguém podia roubar a sua, você podia mandar o outro descartar uma carta boa da mão dele. Tudo isso para a gente ensinar sobre inveja. Entendeu? Um jogo que nos permitia ensinar sobre inveja, porque eu não vejo as minhas cartas, eu não sei quem eu sou, eu não tenho uma boa impressão de mim mesmo, mas dos outros eu estou julgando todo mundo, estou prejudicando todo mundo. E era o que o jogo fornecia para a gente, uma brincadeira lúdica que ensinava sobre inveja. Aqui do lado já era uma outra que gera um trabalho em equipe. Você vai ver uma moça aqui fazendo, né, os movimentos ali, as mímicas, enquanto o outro está falando com o rapaz o que ele entende da mímica, para que ele monte aquele desenho todo vendado. Ou seja, trabalho de cooperação, trabalho de linguagem, de comunicação, né? E ali a gente foi falando também sobre a questão de comunicar o evangelho. Quantas vezes a gente não tem dificuldade de comunicar o evangelho porque a pessoa está cega? Não é assim que as pessoas estão no mundo? A Bíblia fala que eles são cegos, né? Que é cego guiando cego, que quem vai abrir os olhos deles para eles poderem enxergar a verdade do reino. E a gente vem fazendo eventos pequenos, eventos grandes. Nesse caso aqui tem uma coisa bem legal. Desse lado de cá, a gente tem um evento menor, eu diria, até inclusive vai acontecer esse sábado de novo, que é o Corujão do PV. Lá no acampamento do Palavra da Vida, eles fazem um eventão grandão com juventude, viram à noite, e essa galera estava lá com a gente jogando jogos de tabuleiro dentro do refeitório. Quando eu estava lá nesse dia, um pastor viu a gente fazendo aquilo, e ele falou assim, cara, que ideia legal, a gente precisa levar isso para a nossa igreja. E aí ele levou para a liderança dele, começaram a fazer esse trabalho lá, e hoje, o que está acontecendo é esse do lado de cá. É esse do lado de cá que está acontecendo na igreja dele. Só que esse evento, ele tem um porém. Ele é simplesmente o maior evento de jogos de tabuleiro do Brasil. É evento mensal, né? Do Brasil, maior evento de jogos de tabuleiro mensal do Brasil, é esse aí. E é um evento profissional. Os jogos que estão na mesa, alguma editora que publica jogos pagou para estar ali o jogo naquela mesa. Os rapazes que estão de uniforme ali com os coletes, recebem salário para estar naquele dia. Ou seja, o maior evento do Brasil hoje acontece numa igreja. A igreja do pastor Luiz Saião, que inclusive estamos em oração por ele aí, né? Ele acabou de ter um AVC. Lá na IBNU está acontecendo isso. Mas como que aconteceu isso? Eles começaram fazendo um evento pequeno na igreja ali, no caso deles já são uma igreja grande, então deu umas 50 pessoas, mas depois eles começaram a fazer conexões com os eventos da cidade. A galera da igreja ia nos eventos de jogos da cidade. E aí eles esbarraram nesse evento grande
e começaram a conversar com essa liderança, e aí eles ofereceram um espaço da igreja. Logo que eles anunciaram que ia ser na Rua Tinguá, lá, que é o endereço deles lá, perto de Congonhas, a galera na internet chegou e começou a falar assim: não, mas peraí, o Board Game São Paulo agora vai ser numa igreja? Ah, não vou mais. Ah, que coisa chata. Ah, era tão bom. E é legal porque a galera da liderança foi falando assim: não, mas aparece aí, vem ver, vem conferir. Gente, primeiro dia de evento que teve lá, que foi em janeiro, só elogios. Tinha espaço para food truck do lado de fora, um ambiente aberto, né? Porque essas áreas de igreja que a gente tem, que a gente costuma chamar de templo, né? Acaba sendo uma área grande, então cabia muita mesa, ar-condicionado, banheiro limpo, bebedouro, uma área de cozinha da igreja para a galera que estava trabalhando ir lá descansar, comer um lanchinho. Detalhe, tinha gente da igreja lá conversando com essa galera que descansava lá. Eles fizeram, ao redor do evento ali, tem alguns estandes. Eles colocaram um espaço lá, falando sobre os trabalhos missionários da igreja. Um camarada de cabelo azul, alargador, tatuado, a pessoa mais esquisita que você pode trombar na rua de São Paulo aqui, viu aquele lugar e falou assim: o que é isso aí, cara? Não, nós temos um trabalho dentro da faixa de Gaza, uma igreja dentro da faixa de Gaza. Como que é isso, cara? Aí conversa vai, conversa vem, daqui a pouco ele fala assim: sabe, eu estou achando maravilhoso isso aí que vocês fazem, que legal, as pessoas indo fazer diferença no lugar lá e tal, né? Aí fala assim: eu já tive curiosidade de ler a Bíblia, mas nunca entendi direito, então nunca terminei a leitura. Aí o que a galera da igreja falou, pô, deixa a gente ajudar, vai ser legal. E aí eles começaram a ler a Bíblia junto. Essa é uma das histórias, tá? Tem várias outras. E o detalhe, demografia desse evento, 90% é gente de fora da igreja. 90%. Imagina esse ambiente aqui, lotado com pessoas que mais da metade não são cristãos. Esse é o tipo de coisa que a gente tem promovido. Então, né, quando você olha aí, eu tenho certeza que dessas logomarcas aí do evento, vocês conhecem algumas. Né? Talvez a Grow aqui, ó, tá vendo? Todo mundo cresceu jogando jogos deles, né? São alguns dos maiores produtores de jogos do Brasil aí. Então, né, o que a gente quer fazer com os jogos? Criar isso aqui, ó, conexão. A gente usa os jogos para estar com as pessoas, para criar relacionamentos. E no final das contas, quando a gente faz isso, a gente busca justamente que as pessoas tenham uma transformação de vida. Eu quero mostrar para vocês aqui. Funcionou o som, Luiz? É possível? Não sei se vai. Deixa eu abrir aqui o meu som. Só testar para ver se. Ah, tá funcionando. Tá funcionando, beleza. Esse vídeo aqui é o vídeo do pessoal de Curitiba. Eles estão fazendo eventos lá também. Na verdade, é o meu melhor exemplo de todos. Esse aqui de São Paulo, da IBNU, é muito bacana. Mas esse aqui é o meu melhor exemplo. E esse vídeo já tem 1 ano e meio. Só para você ter uma ideia, eles já fizeram tudo que está no vídeo. E hoje em dia, outras igrejas estão começando a pedir a ajuda deles para fazer trabalhos nas igrejas deles com jogos. Lá em Curitiba. Que é uma cidade, que falam que curitibano é um povo exigente. Para eles gostar de alguma coisa naquela cidade, tem que ser bom. E esse povo aqui está dando muito certo. Presta atenção, ouve o que eles têm a dizer.
Vocês viram aí, né? A Guilda da Luz. Eles têm a Dona Socorro deles, tá vendo? É a Dona Guilda. E recentemente a gente até postou um vídeo no nosso Instagram que é o testemunho do pastor da igreja de juventude falando sobre esse trabalho. Meu, tá sendo uma experiência, porque tem gente que acha muito legal, tem gente que critica. E óbvio, por quê? Porque a gente está fazendo algo novo. Falar a linguagem da cidade causa barulho. E causar barulho é o que o Pentecostes faz. Quando o Espírito vem e nos usa, ele causa barulho. A gente espera que a PIB da Vila Guilhermina também faça esse barulho aqui nessa vizinhança tão bacana que vocês têm. E por fim, aqui, esse é um casal que está num dos nossos eventos aí, né, com as filhinhas, o Saul e a Gabi. Lembra que eu falei que a gente convidou um casal para comer na nossa casa e jogar? São eles. Eles vieram num dos eventos nossos. E o que foi muito legal? Conforme a gente foi jogando jogos com eles e tudo mais, a gente foi criando esse relacionamento, essa amizade. Igual o Johan falou, de ter os jogos em casa para jogar com as pessoas no nosso ambiente doméstico, a gente começou a ter mais intimidade com eles. Conversa vai sobre filhos, conversa vem sobre profissão, conversa vai sobre relacionamento de casal, conversa vem sobre o que é a Bíblia e tudo mais. Eles começaram a se aproximar de Deus. Eles se mudaram no prédio que a gente morava, foram morar quase uns 40 minutos da nossa casa, mas a gente continuou tendo essa amizade, e por alguns anos isso durou. Mas nesse tempo todo eles foram se abrindo ao Evangelho. E foi no final do ano passado, eles mandaram essa foto para a gente. Então acontece, é real. A gente não está inventando um negócio novo, a gente só está fazendo o que a Bíblia falou para a gente fazer. Ter as pessoas à mesa conosco, de uma maneira divertida, santa, agradável. Eu acredito muito, gente, de que as pessoas vão desejar sentar à mesa de Cristo conforme a gente servir elas nas nossas mesas. É isso que eu quero que você guarde dessa noite. Se você servir a pessoa na sua mesa, entendendo qual é a linguagem que ela ama, você vai ter muito mais chance de poder falar o Evangelho para ela de uma maneira contextualizada, real, válida, para que ela possa te ouvir, e aí ela tome uma decisão, falar, tá, eu não sei se eu creio no que você crê, mas eu não tenho dúvida que você crê, e isso me dá a curiosidade de tentar investigar mais sobre isso. Para finalizar, eu só queria mostrar um desafio que a gente tem hoje. A gente tem feito isso no Brasil e tem sido muito legal, mas um país aqui do lado, que é o Uruguai, eles estão demonstrando um grande interesse por jogos agora. Está crescendo, novos autores, novos eventos, e a gente quer dar um pulo lá. Agora em julho, a gente está se planejando ir para lá, por quê? Por que esse país precisa de uma visitinha nossa? Aí agora a gente vai falar de missões longe, mas ainda assim dentro do contexto urbano. É o país mais secularizado da América Latina. O que isso quer dizer? Que lá, a grande maioria de pessoas são ateus. Para você ter uma ideia, as pessoas nem casam mais. Lá não tem Natal. No calendário, no Uruguai, você não vai encontrar o Natal. Você vai encontrar o Dia da Família. Assim, eu gosto muito de viver em família, né? A mesa tem isso, né? Mas Dia da Família em vez de Natal, eu acho que tem uma prioridade errada aí. Lá não tem Natal. As lojas não fazem campanha de Natal, promoção de Natal, não tem isso. O povo não quer Natal lá. A população então tem caído porque eles não casam. Se você não acredita em Deus, você acha que não tem valor nenhum casar, você vive a vida como você vive e nem filhos eles estão tendo. Hoje em dia a população está diminuindo lá. Ou seja, morre mais gente que nasce. E no final das contas, a gente vê aí, esse número, 37%, já está pequeno, é 40% de não cristãos. Ou seja, na verdade não é não cristãos, é gente sem religião. Porque não cristão aí englobaria outras religiões, mas lá é 37%, 40% de gente que não crê em Deus em nada. Terrível. A porcentagem de cristãos então, Rony, 7%. Pensa, tipo assim, de cada 100 pessoas, 7 são cristãs. E para ajudar, nem todas são de uma fé reformada, clássica, não. 80% pentecostais. Então a gente tem uma dificuldade de pessoas para servir lá. 95% da população está nos centros urbanos, 40% só na cidade de Montevidéu. É um país que tem o tamanho da população de Campinas. Mas ainda assim,
longe de Cristo. A gente está indo para lá, para quê? Para a gente poder treinar pessoas lá e fazer a missão, que eles possam alcançar as pessoas usando essa estratégia. A gente pretende passar ali em torno de 17 dias no Uruguai, e também a gente vai passar na volta em várias igrejas pelo sul do país. A gente vai dar um treinamento para eles lá, junto a esse seminário da Teach Beyond, que é uma missão que trabalha com educação, e eles têm formado líderes cristãos lá no país. E a gente também vai participar de alguns acampamentos e algumas atividades em Montevidéu. Então, é uma baita viagem para a gente, super importante. A gente vai encarar 4.500 quilômetros de carro, porque para levar os jogos eu preciso de bagagem, e de avião está quase complicado por causa desse negócio de bagagem. Além do que, a gente tem as 3 meninas que a gente quer levá-las com a gente, porque esse negócio a gente faz em família, a missão é a nossa mesa que vai para a mesa dos outros aí. A gente vai encarar o inverno. A gente sabe que a gente quer levar coisas para doar para os uruguaios também, para que eles possam já ter tudo que eles precisam para começar esse tipo de atividade lá. O nosso orçamento, 25 mil. Nesse momento, a gente está beirando 70% do valor já. Então nós estamos faltando 30, basicamente. É isso que falta para a gente ali. E a gente acredita nessa oportunidade de, quem sabe, ter uma guilda da luz lá acontecendo em Montevidéu. Né? Quem sabe ainda mais famílias sendo alcançadas aí, como o Saul e a Gabi lá. Então esse é o nosso desafio, né? A gente está procurando pessoas que orem por nós, e que, óbvio, a gente convida vocês a ofertarem também. Eu acho que você já entendeu isso, mas acima de tudo, que vocês estejam conosco nessa viagem, olhando para as oportunidades que a sua igreja tem de alcançar pessoas aqui também. Próximo Joga Junto, não acho que é uma atividade só dos caras que jogam jogo de tabuleiro. É uma atividade dessa igreja, para alcançar pessoas dessa cidade. Então, eu acho que vai além do que você ama ou gosta, porque, quem sabe, você não atrai pessoas que nem viriam para cá, mas quando elas virem e se divertirem, elas vão gostar igual a Dona Socorro gostou de jogar com a gente aqui no dia que a gente veio. Bom, se você quiser entrar em contato com a gente mais, aí a gente tem esse nosso WhatsApp, é meu WhatsApp, você pode mandar uma mensagem para mim direto, aí vai ser super bacana poder falar com você. E o que eu quero deixar é isso mesmo, que vocês possam servir as pessoas às mesas de vocês, para que elas se atraiam à mesa de Cristo, que é muito maior e eterna, a qual a gente aguarda o dia de chegar nela. Amém? Bom, deixa eu só orar para encerrar. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque a gente pôde compartilhar aqui um pouquinho da nossa missão com a mesa e o trono, e tudo que a gente tem feito através dos jogos, as oportunidades, a beleza, Pai, do que o Senhor faz à mesa. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos falou que a gente teria poder do alto para alcançar as pessoas e compartilhar as novas do reino para todas as nações. E o Senhor começou ali em Jerusalém através do Pentecostes, e até hoje nos chama para convidar o Espírito Santo a nos usar naquilo que a gente pode alcançar pessoas na cidade. Eu peço que o Senhor abençoe a PIB da Vila Guilhermina, Deus, que o Joga Junto cresça, que pessoas cheguem a Cristo através dessa estratégia, e que a igreja possa ver o valor, Pai, da missão aqui pertinho, do lado, aquela missão que o Senhor entregou para a igreja, e que a gente pode fazer de maneira divertida e agradável com as pessoas à mesa. Eu te agradeço por esse tempo aqui também com os irmãos, e abençoa todos eles, Pai, para que eles possam fazer a missão na mesa das casas deles também, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor.